Passa a ser cenário Joel Borella, psicólogo, professor, ele que é autor de livros, vem ser cenário no nosso programa, para tentar me explicar um pouquinho dessa situação. Obrigado pela presença, seja bem-vindo. Obrigado. Vou tirar aqui. Isso, aí tá no espaço, tá tranquilo. Agora é oportuno, é o momento, né? Sim. Faz parte hoje, né? Combinando com camisa ou não. É uma. Como é que chama quando fala? Faz parte do um adereço, né? Necessário. É. Quando falamos hoje em psicologia, é um produto, que está sendo muito usado, não? Está sendo questionado bastante nesse momento, porque haja psicologia para tudo isso, né, Joel? A psicologia há muito tempo já vem sendo questionada, não só nesse assunto, mas em outros assuntos, principalmente pelo adoecimento social que a gente vem encontrando hoje na sociedade e o quanto que a psicologia vem tentando oxigenar algumas ações, algumas reflexões frente a assuntos diversos, e nesse caso que nós estamos vivendo essa pandemia, também sobre a pandemia e como que as pessoas lidam com esse processo pandêmico, né? Nós temos, por exemplo, o fato que o caso do caixão, tento levar para a psicologia, o preço do botijão de gás, onde o governo sugere R$70, como o próprio João disse, estavam se vendendo, encontrou a 120. A psicologia consegue descrever um ser humano que mesmo no meio dessa situação, peraí, eu vou aproveitar, eu vou fazer, isso é psicológico, não? É oportunismo? Como é que o Joel consegue me descrever uma situação dessa? Isso vem, Pietro, e agradecendo a oportunidade de estar aqui e poder falar sobre psicologia nesse momento, vem muito do processo capital, né? Como que nós vemos a situação e como nós podemos tirar vantagem da situação, né? Aquela velha frase, a lei da oferta e da procura. Quando essa a procura vantagem se torna uma doença ou não? Olha, em alguns casos sim. Em alguns casos sim, mas a gente vai falar de uns extremismos, uns casos extremos. Mas hoje nós vivemos um processo de troca, né? Nós vivemos um processo capitalista e o capitalismo tem esse processo de troca, natural. E o liberalismo tem essa ideia de lucratividade. E o processo de lucratividade como que eu posso tirar vantagem frente ao meu produto. E muitas vezes isso é desigual e muitas vezes isso é tirar vantagem de alguém que não tem, e isso aumenta em muito o processo de desigualdade social, não só no país, mas no mundo todo, né? É possível mudar um ser humano que se vê na situação, nessa troca, no capitalismo, eu ganho em tudo, ele vai trocar um carro, ele quer ganhar, ele ganha 1.000 aqui, 200 ali, ele vai vender isso e tal. Mas é possível, a psicologia consegue me explicar que o ser humano, talvez, por estar em meio à pandemia, eu consigo aplicar até mesmo o reverso nisso, o inverso na situação. Peraí, é momento de doar. É momento de não ganhar? Vamos simplesmente... É possível, João? A única permanente é a mudança. Ou seja, todo mundo é suscetível à mudança, todo mundo é suscetível à atualização. E isso mostra que qualquer ser humano tem a possibilidade, sim, de melhorar as suas estruturas, a sua forma de pensar a vida e de estruturar formas possíveis e ajudar o outro a partir da sua mudança. Mas pedir para que o outro mude é uma coisa que é mais difícil. Né? Eu acho que se a gente pudesse fazer uma autoanálise, olhar a nossa situação e fazer a nossa mudança, isso provavelmente pode auxiliar com que o outro também entenda que o processo de solidariedade, o processo de ajudar ao outro também é algo divino, algo possível de ser feito que pode auxiliar, sim, a sociedade. É possível dizer que não é algo então imposta essa mudança? Também, muito. Peraí, tem que mudar. Joel, você tem que mudar, ou vice-versa, Pietro, você muda. Não. Se eu mudo, porque eu aceito essa situação, a psicologia explica dessa forma. Sim. Se eu mudo, talvez pelo meu exemplo, eu consigo fazer com que você mude. Seria isso? Só que as forças contrárias são grandes, Pietro. Nós, desde quando nos entendemos por gente, nós temos a posição de sempre consumir e sempre trabalhar mais para poder consumir mais. Então, se você liga, a criança brasileira hoje é a que mais fica na televisão no mundo. São 4 horas e 32 minutos. Hoje, as redes sociais, o brasileiro está ranqueado entre a população mundial que mais fica em rede social. Então, hoje nós estamos sempre enfrentando um inimigo que é oculto, né? Um inimigo que sempre está colocando na nossa cara algo que nos faz lembrar o desejo, lembrar o prazer, e isso faz com que a gente
queira cada vez mais. E esse processo de consumo faz com que o outro seja a barreira para eu conseguir ter algo. Então eu quero ser mais que o outro, ter mais que o outro, passar por cima do outro para eu conseguir ter algo, aquilo que foi implantado enquanto desejo de consumo, enquanto desejo de prazer. É aí que surge a tal da fake news, talvez. Muitas pessoas olham e falam assim, aí tem todas as esferas. Tem a política. Hoje você vê gente que quebra o pau a favor do executivo nacional, do presidente, tem contra. E você pergunta sobre a política, o cara não entende nem de política, mas ele comprou como verdadeiro aquilo que alguém impôs. Seria isso, é onde surge uma verdade que não é verdade. Alguém impôs essa verdade para ele. É complicado, né, Joel? Vivemos momentos de pós-verdade, né? Colocar a verdade em xeque, em equilíbrio. Qual é a balança da verdade? As fake news, elas têm muito teor de fazer acontecer, fazer as pessoas acreditarem. Ela vende mais que a verdade. Vende mais que a verdade. Isso são pesquisas. Ela me convence mais. A fake news, porque a fake news trabalha em cima da sua crença, da sua expectativa. Né? Se você acredita em algo e aparece uma notícia que te aproxima daquilo que você acredita, é nela que você vai se agarrar. Eu gosto do branco, mas o azul, alguém me convenceu que o azul é importante. A notícia contrária que você acredita, você tem mais dificuldade de acreditar, e isso são pesquisas que mostram. O Brasil é o país que mais acredita em fake news no mundo. 70% da população acredita em fake news. É pesquisa. 70%. Pesquisa. Palpável isso. E digo mais, então, 83% das fake news hoje, elas têm mais rapidez na viralização do que a verdade. Então, quando uma fake news aparece, ela viraliza 83% mais do que a verdade. Essa preocupação em divulgar, ainda que eu sei que é fake news, eu estou passando adiante, mas ela se torna uma verdade. A psicologia, ela mostra para o ser humano, ela acreditou naquilo. Ela vendeu porque ela acreditou, ela comprou a ideia porque, olha o acidente, não sei o quê, como o caso do caixão. A mulher pegou uma história que tal, vem à tona e agora pode parar na cadeia. Para ela era verdade até o momento que ela pediu desculpas? No caso, a gente pode pensar também em processo de má-fé, e todos os processos fake news também estão imbuídos de política, viés política também, né? Até se eu defendo um, se eu defendo outro, o viés político acaba fazendo com que as pessoas elas passam aquela fake news para poder prejudicar e difamar a imagem de alguém. Então, quando você coloca que aquela notícia é falsa, a pessoa tem muita dificuldade de acreditar que é falsa porque ela quer acreditar nesse processo. Uma questão intrínseca, uma questão de expectativa. Não pode ser mentira essa verdade que eu acredito. Eu gostaria que essa verdade fosse verdade, então a verdade que é verdade me faz mal. Então, eu acabo tentando criar uma estratégia, e a fake news trabalha muito em cima disso, uma estratégia de manipulação do processo cognitivo. Então, a fake news, ela é criada para manipular, teleguiar e para fazer com que as pessoas acreditem naquilo que eu queira que elas acreditem, né? Quando falamos hoje, o ser humano está preparado para ouvir o negativo ou esta realidade é duvidosa? Por exemplo, nós temos um número real aqui da pandemia, no município 32, não é isso, Rose? 32 casos confirmados, 2 óbitos, certo? Aí o prefeito me diz hoje aqui, durante uma entrevista, que desses 32, nós temos quantos casos, gente? 21, sobrando 11 em estado. Ou seja, da maioria dos 6 milhões de telespectadores, continua acreditando na confirmação de 32 ou esta verdade dos 11 me parece que não é tão verdade assim? Essa é a sensação. A psicologia mostra que o ser humano está mais propenso a acreditar naquilo que é mais que vai causar mais prejuízo. Eu diria que nós vemos hoje tempos de confusão, tempos de uma verdade que é muito líquida, é uma verdade que não tem
uma base muito estruturada, porque as pessoas não querem acreditar nessa base estruturada, né? Nós vemos, além de uma crise pandêmica, vemos uma crise política, e toda essa mistura faz com que o Brasil seja um país que acredita muito em fake news e que também deixe de acreditar na veracidade da pandemia. Onde o mundo mostra o quanto que essa pandemia ela é real e é perigosa, o Brasil ainda tende a acreditar que isso é apenas algo passageiro, algo que já está passando, algo que não tem tanta importância. Então, a fake news ela é muito perigosa. A fake news já acontecia antes do nome fake news, né? A gente pode pensar várias estruturas no decorrer da história mundial, o quanto que a fake news, que não chamava fake news, mas era manipulação de massa, mas hoje a gente chama de fake news, ela fez sentido e levou multidões a acreditar em X ou Y. Hoje, se você tem as redes sociais, o WhatsApp, Facebook ou Instagram, você percebe o quanto que elas estão em todos os lugares. Estão em todos os lugares e sempre está colocando na sua cara. Chega uma hora que aquela mentira começa a fazer sentido. Será possível que isso essa fake news se torne real? E aí começa, isso é um caso sobre os caixões vazios, né, ou com pedras ou com paus, que é o caso da moça de BH, que pode ser presa por isso. Mas começou a circular na rede social uma história verídica de São Carlos 2017. Então, é uma forma de fake news, é uma verdade, aconteceu realmente. Resgatou uma verdade para trazer um processo de confusão e manipulação, porque pessoas confusas é mais fácil eu teleguiar com a verdade que eu quero que ela aceite, né, de alguma forma. Então, pessoas de má fé e pessoas que querem utilizar dessa verdade que não é a verdade, elas fazem isso querendo algo. E muitas vezes querendo que a pessoa acredite naquilo para poder ser mais fácil de teleguiar. Joel, hoje em dia é possível o ser humano perceber por si só? Por exemplo, você falou da fake news, eu até percebo. Você olha aquela imagem ali, se você parar para analisar, peraí, nenhum profissional da polícia que estava abrindo o caixão, ninguém estava utilizando máscara, nenhum policial, ninguém. Mesmo que o ser humano... Aí eu vou aí no contraposto de tudo isso. Durante as lives, que muitas das vezes se torna uma fake news, querendo ou não, eu pego a maioria que são referências, formadores de opinião no mundo sertanejo ou não, que vão para as lives cantar música, fazer o trabalho dele, porém mostra que não tem problema nenhum estar bebendo. Então, assim, o pessoal vai, bebe, fala o que quer e etc. e tal. É uma zona de conforto e uma confusão na cabeça. É possível, em algum momento, aqui na minha cachola, eu distinguir isso aí até onde a minha realidade, aonde essa fusão de tudo isso, eu posso, peraí, a ficha vai cair. Eu continuo dentro de 2x2, 4x4 dentro da minha casa, essa realidade não é minha, eu não posso. Como viver isso aí? Como é que a psicologia me explica isso? O que nós estamos vivendo hoje é uma coisa que a nossa geração, a geração dos nossos pais, talvez os nossos avós, não viveram. Né? Não lembro, mas sim, a gripe espanhola em 1918 foi um processo pandêmico que assolou o mundo inteiro e teve o processo de distanciamento social, que era o único remédio, como ainda é o único remédio hoje, o distanciamento social. Como as pessoas não sabem lidar muito bem com isso, e esse âmbito, essa aura, esse ambiente de confusão faz com que nós não tenhamos clareza do que é real e do que não é real, as pessoas acabam criando uma expectativa, acreditando nas fake news que são pareadas com a expectativa delas, e por isso que as pessoas acabam falando, eu vou sair na rua. Não, eu vou sair na rua porque não vai acontecer nada. Não tem ninguém que perde casa que morreu? Não vai acontecer nada. Então, enquanto são números... está distante, mas quando começar a aparecer o mais próximo, alguém que tem nome, né, alguém que é mais da nossa família, a gente começa a ter mais clareza e mais base da vericidade mesmo, falando, realmente isso não é só uma gripezinha, isso não é só uma brincadeira que está acabando com a economia. Realmente é um processo difícil de equilibrar, é amargo, porque isso realmente vai afetar a economia, isso vai afetar a questão da saúde. A questão não é o número de mortos, mesmo sabendo que estamos em 8.500, mais de 8.500 mortos, mas a questão é o quanto que o sistema de saúde consegue dar conta desse número de pessoas que vão precisar de respiradores. O Brasil tinha, né? Agora teve mais compras
Mas na época, quando teve o primeiro caso de morte, em 17 de março, o Brasil tinha 65.500 respiradores, numa população de 210 milhões de pessoas. Então há um colapso da saúde. E quando há um colapso da saúde, o número de mortes aumenta. Então o único remédio é o distanciamento social, que mantém as pessoas não se contaminando. E as pessoas não se contaminando facilita as pessoas que estão contaminadas a ter acesso ao hospital, ter acesso ao respirador, se acaso ele for os 10% que tiveram algum problema respiratório com o vírus da Covid. Bom, Joel, de pronto quero agradecer. Eu agradeço aqui muito. Junto com a gente. Eu preciso finalizar, até recupera para mim, Alan, por gentileza, ontem a fala do nosso presidente. É possível, Alan? Nosso presidente, durante uma entrevista, ele determinou que um jornalista ficasse quieto. Vamos rever. Aperta o play, deixa eu ver. Sobre a Polícia Federal? Vocês são loucos! Loucos! Isso é uma patifaria! É uma patifaria! Cala a boca, não perguntei nada! Que isso? Eu quero pedir uma troca, presidente! Jornal patife e mentira! Bom, o que tem a ver esse contexto com a psicologia? Na realidade, a minha pergunta é: quando o brasileiro está dentro de uma caixa quadrada, uma caixa de cimento, essa é a ideia, que a maioria, querendo ou não, pelo menos 50%, 40 e poucos por cento da população está cumprindo fielmente esse distanciamento e isolamento social. E quando a gente vê essa estrutura, o maior cargo hoje eletivo do nosso Brasil, o cargo máximo do Brasil, e tem essa instabilidade na fala, causa com que qualquer situação pode me contaminar. Você falou que hoje a criançada passa um grande número do dia, parte do dia assistindo tudo isso, vendo fake news, vendo isso e tal. Quando a gente vê tudo isso, é uma forma de induzir a população ao erro também, porque querendo ou não, o que é para ser essa estrutura acaba me causando instabilidade. Fica estremecida a psicologia em geral? Com certeza, a gente pode pensar sobre a psicologia de massa, a psicologia política, que estuda muito esse processo de comportamento, o processo de como que as pessoas vão criando consciência política frente ao que está vivenciando, né? Como seus pares criam o processo de consciência política. É claro que quando há um histrionismo político, um histrionismo dentro do argumento, dentro do discurso, isso a gente pode pensar dentro da semiótica do discurso, como o discurso ele é construído, né? Eu percebo ainda que nós não saímos das eleições de 2018. Nós temos um discurso ainda muito inflamável, um discurso que é para uma população, né? Mas a gente está perdendo de vista que um presidente, o chefe do executivo, ele tem que chefiar, gerir um país inteiro. E não só uma parte da população ou a parte que só votou nele. Então, eu vejo que ainda temos essa aura da política de campanha em 2018, temos ainda um pouco dessa aura do deputado Jair, né, de sempre construir uma imagem do inimigo, e construindo uma imagem do inimigo eu consigo ter um discurso específico, mas enquanto ele faz esse processo, ele acaba deixando de lado uma coisa que é muito real, que nós estamos vendo uma crise de saúde muito séria. Não só no Brasil, mas no mundo. Os números do Brasil vêm aumentando e muito. Os saltos de morte e saltos de contaminação são muito grandes, né? E a gente não está fazendo um isolamento e um distanciamento social correto. Se a gente não tiver uma posição séria do chefe do executivo e do ministro da Saúde, a gente realmente vai ficar à mercê, à deriva, e isso acaba gerando um colapso maior, que isso aumenta o processo de saúde mental. Realmente, se você assiste a televisão hoje, é bem complicado. Se você não tiver uma maturidade na saúde mental, isso acaba te afetando, e muitas pessoas acabam sentindo até os sintomas do Covid, mas sem ter o Covid, por tanto ouvir sobre o Covid na televisão, as pessoas acabam gerando uma energia ruim, uma energia que acaba minando e criando sintomas, minando a nossa energia, criando sintomas, e isso acaba afetando e muito a vida do brasileiro, e isso acaba pensando em economia, os preços que você acabou de falar vão subindo, como que isso vai afetando o processo de inflação, como que a economia, e todo esse cenário é um cenário realmente que acaba afetando e muito a saúde mental da população brasileira e mundial, né? Tá aí. Tem que abrir mais um programa, agenda para o Joel. Gostei do bate-papo. Obrigado, Parabéns, viu, pela atuação, Obrigado. pela profissão. É momento de pensar em equilíbrio, né? Sim, a ideia é...
O termo, quando falamos fique em casa, falta um pouquinho o pessoal, por mais informação que se tem, o porquê ficar em casa e tal, ainda a psicologia deveria, ou de que forma o ser humano usar um pouco mais para falar, tem mais do que só ficar em casa. É um cuidado de uma maneira geral, né, Joel? Como é a primeira vez que nós passamos por esse processo, nós estamos nos acostumando, né? Vamos dizer que estamos próximo, isso pode acontecer, um lockdown, de realmente fecharem a cidade, fecharem as vias, para que a gente consiga fazer esse distanciamento social, esse isolamento com mais efetividade. E as pessoas precisam criar hábitos, precisam criar disciplina, mas aí as pessoas perguntam, mas como que eu vou criar hábito, disciplina se eu não tenho alimento em casa, né? Ok, a questão é, nós pagamos impostos para que agora, nesse momento de crise, a gente consiga ter uma ajuda do governo federal, governo estadual, o governo municipal. A gente precisa entender que, se nós não ficarmos em casa, agora, esse processo de quarentena que estão chamando, que é o distanciamento social, isso vai só aumentar, isso só vai prejudicar a economia. Os outros países que já passaram por isso, que estão sobrevivendo, estão avançando e conseguindo combater o Covid com mais efetividade, já mostraram que só o distanciamento social, só ficando em casa que realmente dá certo. Mas para isso a gente precisa de várias ações. E o governo vem tomando as ações, eu acho que de maneira lenta, mas vem tomando algumas ações para auxiliar essa população para ficar em casa realmente e eles acreditarem que isso não é só uma gripezinha, mas é realmente algo necessário de ficar em casa e algo sério que tem que ser tratado com muita ciência. E a partir das palavras do ministro da Saúde, a gente precisa realmente entender que isso não é uma brincadeira. Obrigado pela presença. Eu agradeço, Pedro. Falamos no programa de hoje, Joel Borella, psicólogo, professor, poeta, autor de uma explanação de uma clareza sem igual.